Em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua esquadra aportaram no atual estado da Bahia, em uma região que batizaram de Porto Seguro. A partir desse acontecimento, teve início a posse e a conquista de terras que eram habitadas por indígenas havia milhares de anos. No dia seguinte à sua chegada, os portugueses desembarcaram e estabeleceram os primeiros contatos com um grupo de indígenas. Esse primeiro encontro foi registrado pelo escrivão da esquadra portuguesa, Pero Vaz de Caminha, em carta enviada ao rei de Portugal. Os Tupiniquim foram os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato. Eles moravam nas terras do litoral e falavam a língua tupi. Viviam em aldeias com 5 a grandes habitações distribuídas de forma circular, com um pátio no centro. Para sua proteção, as aldeias eram cercadas. Nelas moravam entre 500 e 3.000 povos, como os Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororô, Tupinambá, Aimoré, Tamoio, Guarani e Charrua. Cada um desses povos tinha modo de vida, cultura, tradições e costumes próprios. De acordo com os pesquisadores, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, viviam aqui entre 3 e 5 milhões de indígenas. Após a invasão europeia e o início da exploração sistemática do território ao longo dos séculos, o número de indígenas reduziu drasticamente. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 havia no Brasil aproximadamente 897 mil pessoas de origem indígena. Desde o século XVI, os reinos europeus consideravam os territórios indígenas como fonte de extração de riquezas naturais. Nos primeiros anos após a chegada de Cabral, os portugueses não tiveram interesse em ocupar o território. Eles optaram por explorar os recursos naturais do litoral e construir entrepostos comerciais chamados feitorias. Naquela época, foram construídas feitorias nas regiões litorâneas dos atuais estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Nas feitorias, os portugueses armazenavam os produtos naturais explorados no território, principalmente o pau-brasil. Animais como araras e macacos também eram capturados para serem comercializados na Europa. O pau-brasil, árvore cuja madeira é avermelhada, foi amplamente explorado. O corante vermelho extraído dele tinha um alto valor comercial para os europeus, pois era usado para tingir tecidos. O trabalho de exploração do pau-brasil envolvia o corte da árvore, o transporte e o armazenamento das toras nas feitorias, além do carregamento da madeira para as embarcações. Ele era realizado em grande parte pelos indígenas, que o faziam em troca de produtos oferecidos pelos portugueses, como machados, foices e facas. Essa relação de troca ficou conhecida como escambo. As riquezas das terras indígenas interessavam tanto aos portugueses quanto a outros povos da Europa. Os franceses, por exemplo, também vinham ao litoral para extrair pau-brasil. Portanto, para evitar invasões, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. O reino português enviou uma expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza. Ele fundou São Vicente em 1532, a primeira vila de administração portuguesa na América. A partir disso, Portugal iniciou a implantação do sistema de capitanias hereditárias em sua colônia na América. As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras doadas por Dom João III a alguns portugueses ricos. Quem recebia a capitania era chamado de donatário, o qual era responsável por colonizar e tornar as terras produtivas. Das 14 capitanias, as que mais se desenvolveram foram as de Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus e São Vicente. Elas cultivavam grandes lavouras de cana para a fabricação do açúcar, que tinha alto valor comercial na Europa. Como os donatários das capitanias enfrentavam muitas dificuldades para administrar suas terras, o rei de Portugal aumentou a presença portuguesa na colônia. Em 1549 foi implantada uma forma de governo centralizada no Brasil, chamada Governo Geral.
Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral nomeado pelo rei. Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado de funcionários portugueses para ajudá-lo na administração da colônia, fundando a cidade de Salvador. O ouvidor-geral cuidava da justiça, o provedor-mor da arrecadação de impostos para o reino português, já o capitão-mor da defesa e da fiscalização do território. Vieram também soldados, artesãos, carpinteiros, pedreiros e padres jesuítas. Com o início das atividades agrícolas nas capitanias hereditárias, por volta de 1530, os colonos portugueses escravizaram muitos indígenas. As aldeias eram invadidas pelos colonos munidos de armas de fogo e os indígenas eram levados presos para, depois, serem forçados a trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos. Os indígenas resistiam à opressão e à violência, lutando para proteger suas famílias e defender seus territórios. Eles promoveram ataques aos engenhos de açúcar e aos povoados, praticamente destruindo os núcleos fundados nas capitanias de Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo e Bahia. Nos combates travados com os colonizadores, enfrentavam diversos problemas, entre eles o menor poder de destruição de suas armas em relação às armas europeias. Diante disso, muitos indígenas optavam pela migração como forma de resistência. Milhares deles abandonaram seus territórios ancestrais e dirigiram-se para o interior do continente, procurando ocupar áreas onde ainda não havia presença de europeus. Os padres da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, chegaram ao Brasil no século XVI. Eles tinham como objetivo converter os indígenas ao catolicismo por meio da catequização. Para cumprir seu objetivo, os jesuítas procuravam se aproximar dos indígenas, convencendo-os a se mudarem para as chamadas missões, ou reduções. As missões eram construídas para serem habitadas pelos indígenas e padres jesuítas. Gente possuíam algumas casas, áreas de cultivo agrícola, curral, oficina, colégio e igreja. Nas missões, os jesuítas ensinavam os princípios do catolicismo, assim como os costumes europeus. Nesse processo, as práticas culturais dos indígenas sofreram grandes alterações. Grande parte das missões jesuíticas no Brasil ficava na região sul, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná.